E a gente vai conversar agora com o piloto comercial César Pisato, que tem 24.900 horas de voo, experiência de comandante em Boeing, Airbus, Embraer e ATR. Eu vou conversar com ele agora. Boa noite, César. Muito obrigado por nos atender. O César, ele que é piloto comercial, está aqui com a gente. Boa noite, seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite. César, esse acidente aí, ele é o maior, né? O quinto maior da história até nesse momento, né? E o senhor, da aviação brasileira, né? E o senhor aí já acompanhou os vídeos da queda dessa aeronave, a altura, a velocidade, mas ainda é cedo para falarmos das causas dessa queda? É prematuro qualquer avaliação no momento devido ao seguinte, as evidências seriam a formação de gelo, que havia um prognóstico para a região de São Paulo, onde teria um gelo severo entre os níveis de voo de 12 mil pés até 20 mil pés. Porém, as causas serão apuradas pelo CENIPA, que é o órgão responsável com o braço da aeronáutica para fazer as investigações. Então, a princípio, pode ser a presença de gelo que ocasionou a queda dessa aeronave. E a altura que essa aeronave ela estava, esse modelo é crítico para essa posição? Bom, a característica do turbohélice, ela é bastante diferente do jato, porque o nível de voo de um turbohélice, ele gira em torno de 16 mil pés até seus 23 mil pés, tudo vai depender da quantidade de passageiros e carga que ele esteja levando. O nível de formação de gelo mais característica é entre seus 15 mil pés até seus 24 mil pés. Então, sempre será uma faixa crítica de formação de gelo para este tipo de aeronave. Diferente do jato, que ele passa, é um momento transitório de cruzar esta camada de formação de gelo e navegar em níveis maiores. César, entrou nesta, como é que faz? Tem jeito? O que poderia ter sido feito? Olha, como sempre, é evitar estas áreas. O piloto, quando reconheceu que estava entrando numa situação crítica, solicitou ao controle de tráfego aéreo uma troca de nível de voo, onde quando você desce, você sai dessa característica mais forte da formação de gelo. Só que ele, no momento em que ele solicitou, ele não foi atendido. Várias circunstâncias pode ter segurado ele ainda neste nível de voo. Estamos falando de uma região de maior fluxo de tráfego aéreo no Brasil, que é Campinas, São Paulo, Congonhas e Guarulhos. Então, muitas aeronaves chegando, muitas aeronaves saindo. Então, não é simplesmente fazer uma solicitação, você será atendido de imediato, a não ser que você entrasse com uma declaração de urgência ou emergência, que até então não foi o caso. Esse problema foi se agravando até que entrou nessa perda de controle. Houve literalmente um achatamento, que é o termo que a gente usa, do parafuso chato. Você vê que a trajetória dele foi vertical, porém nivelado. Não foi com o nariz para baixo. Ele veio girando em torno do seu eixo vertical, numa giratória até a colisão com o solo. Com qual velocidade ele deve ter caído? Olha, é bem possível, pelo histórico, em torno dos seus 11 mil pés por minuto. O que isso significa? É uma velocidade de análise vertical, onde em um minuto você trocar 11 mil pés de altitude, ou seja, equivalente a 3.300 metros em apenas um minuto. Então, é uma queda muito acentuada. É uma trajetória de deslocamento vertical muito acentuado. E isso, mesmo que não houvesse o incêndio, tá? Apenas a colisão com esse impacto com o solo já seria o suficiente para não ter sobreviventes. Mesmo antes dele chegar ao solo, né, de ter esse impacto, então as pessoas já devem ter ali falecido, não teria como. Ali fica uma análise agora de uma situação atípica, anormal, porque um parafuso chato,
ele é numa condição muito crítica. Algumas aeronaves acrobáticas, você provoca este parafuso chato e você tem como sair devido à sua manobra. Agora, numa aeronave desse porte, tá, você só conseguiria sair do parafuso chato se você deslocasse todo o seu centro de gravidade à dianteira da aeronave, ou seja, naquele momento solicitasse que os passageiros da metade do avião para trás corresse para frente para que você colocasse o nariz do avião para baixo, entraria num parafuso normal e sairia dele, que seria possível. Mas nessa queda é nítido o achatamento. Então, não há o que ser feito pelo piloto naquele momento. É uma fatalidade. César, neste momento, com as informações que tem até agora, são poucas informações, ainda precisa ser investigado, mas qual que é o próximo passo para as investigações? Vamos fazer levantamento. Ali, a princípio, eu não diria que foi falha humana, tampouco mecânica e tampouco do controle de tráfego. Tudo isso vai ser levantado pelo órgão do CENIPA, ver se tinha fadiga dos pilotos, que eu acho pouco provável nos dias de hoje, onde é feita uma verificação muito grande sobre jornadas de trabalho. Então, nesse momento ainda é muito cedo para fazer qualquer julgamento. Julgar sem propriedade. César, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui na RFTV. Ok, uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado.